Em 2015, um coração de uma baleia azul precisou de 4 pessoas para ser carregado. Isso mesmo. 4 pessoas para carregar um coração. Ele pesava 180 quilos e tinha quase 25 metros de comprimento. Hoje, ele está em algum museu e alguém está parado diante dele, se dando conta nesse momento de que está vendo um animal que transborda. Essa é a batida do meu coração. Essa é a batida do coração de uma baleia azul debaixo d'água. Ouçam esse gráfico que compara a minha pulsação com a dela. A baleia azul representa o limite. O limite máximo de tamanho, o limite mínimo de batidas do coração a que um ser vivo pode chegar. Mas, pesquisando sobre as baleias ao longo de 6 meses, para fazer essa primeira temporada do podcast e comparando as informações sobre cada espécie, cada vez ficava mais claro que, sendo uma baleia maior ou menor, não importa. Todas elas são o limite. E é no limite que elas vivem. Eu sou a Lilian Sais e esse é o último episódio da primeira temporada de Todos os Ontens, um podcast que investiga os ontens para falar sobre a humanidade, narrativas e memórias. Ao longo dos 3 primeiros episódios, a temporada Ontem, uma Baleia percorreu os anos de 1970, 1977, 2000. E hoje, no último episódio, chegamos ao ontem do ano 2019. Todos os anos, as baleias jubarte saem da Antártida em um determinado período do ano e buscam águas mais morninhas e rasas para se acasalarem, parirem e se alimentarem. E um dos destinos prediletos delas é o litoral da Bahia. Só em 2020, estima-se que a Bahia esteja recebendo cerca de 20 mil baleias jubarte para esse veraneio aí. Mas quando as baleias migram, muita coisa pode acontecer pelo caminho, mesmo quando elas já estão pertinho do destino. Foi o caso de uma das baleias que encalhou por lá em 2019. Oi, gente. Meu nome é Thaís Borges, eu sou jornalista e sou repórter do Jornal Correio, que é aqui da Bahia, né, de Salvador. E, enfim, vou falar um pouco para vocês sobre esse caso da baleia que aconteceu aqui no ano passado. O caso dessa baleia demorou alguns dias, durou alguns dias em Salvador, porque ela encalhou numa sexta-feira de manhã, dia 30 de agosto do ano passado, na praia de Coutos, que fica no subúrbio ferroviário de Salvador. E, assim, infelizmente, essa questão de encalhe de baleias de jubarte tem acontecido com uma certa frequência, eu diria, em Salvador. Assim, não é coisa de todo dia, mas eventualmente acontece aqui em Salvador e região. Inclusive, no dia anterior, o Instituto Baleia Jubarte tinha encontrado um filhote, uma baleia filhote, morto nas proximidades ali também das praias do subúrbio ferroviário. O ontem de 2019 é diferente de todos os ontens que a gente já apresentou aqui nos outros episódios por um motivo simples e crucial. Essa baleia não encalhou morta, em decomposição. Ela encalhou viva.
e lutou para tentar viver, como é o instinto de qualquer ser vivo. Tá se batendo o sol, ó pra lá. Esse barulho não é do coração dela batendo, é do rabo dela batendo na areia. Uma manifestação de agonia ou uma tentativa última de se salvar. Nesse dia, essa baleia aparece, ela encalha, e os moradores daquela localidade, que é um lugar muito populoso, enfim, a praia fica às margens de uma avenida, que é a Avenida Suburbana, que liga muitos bairros da cidade. A comunidade se envolve com aquilo, porque eles passam horas tentando ajudar a baleia, levar a baleia de volta pro mar. Tem moradores, inclusive, dessa região de Couto, que você está trazendo essa notícia interessante pra gente, que eles estão ajudando, os moradores, curiosos, como você falou. E muita gente filmando, também registrando esse momento, né? Que maravilha, hein? É uma imagem bonita. Vai Tomara dar que tudo dê certo. tudo certo, isso. E que até o fim do jornal a gente tenha boas notícias para dar também aqui Tenho pro pessoal. certeza que você será a mensageira da boa notícia nesse caso. Agora vamos parar um pouco. Enquanto os moradores tentam salvar a baleia encalhada, a gente vai viajar para outro lugar, em outro país. Um país europeu, por exemplo, ou asiático, um país de primeiro mundo. Imagina um casal de brasileiros lá, querendo absorver tudo que a cultura local proporciona. Indo em shows, ouvindo as músicas, conhecendo a culinária. Tem inclusive um restaurante com uma vista panorâmica incrível, onde eles podem provar dezenas de especialidades, olhando para baleias que nadam, tranquilas, logo ali embaixo. Elas, inclusive, também estão no cardápio, junto com algumas outras carnes consideradas exóticas, que eles têm a oportunidade de provar uma vez na vida. Agora, a gente volta para Salvador, aqui no Brasil, e descobre como acabou essa história. Será que os moradores conseguiram salvar a baleia? Eles não conseguem e depois a baleia acaba morrendo, né? E depois disso, a baleia ficou lá. E pra gente, enfim, a baleia infelizmente morreu e tal. Agora a questão da remoção, a gente continua monitorando a remoção. De novo, o que a gente tinha era um corpo de uma baleia morta, encalhada na praia. E daí, o que acontece com mais essa carcaça? Mas o que acontece no fim de semana? As pessoas vão e começam ainda na sexta-feira do encalhe, elas começam a cortar a baleia. Só que a gente só ficou sabendo disso do fim de semana para segunda-feira. Né? Na sexta-feira à noite, depois a gente viu isso em vídeos, né, que alguns moradores registraram. Tem fila de carros ali na Avenida Suburbana, às margens da praia, das pessoas vindo de outros lugares da cidade para parar ali com baldes para pegar a carne da baleia. E a própria comunidade também, pessoas que moram ali próximo, todo mundo querendo pegar um pouquinho daquela carne ali, daquele animal, que acabou ficando ali, abre aspas, né, de ninguém. De domingo para segunda-feira, viralizaram alguns vídeos, começaram a surgir vídeos de pessoas fazendo churrasco de baleia. Uma outra equipe, se eu não me engano, que foi na segunda-feira lá também, novamente na praia, quando a baleia estava sendo já retirada, conversou com algumas pessoas que estavam nos últimos, né, pegando os últimos quilos de carne possível ali da baleia. E assim, aí a equipe conversou e tal, encontrou algumas pessoas que estavam pegando de fato a carne para comer, para vender, que seja. E a gente começou a perceber que de fato muita gente pegou a carne da baleia durante o fim de semana inteiro,
né? De sexta-feira até segunda-feira, o que ainda tinha ali era a baleia de alguma forma contagiando aquele lugar. Estava começando a aparecer notícias de que até em Simões Filho, que é uma cidade da região metropolitana de Salvador, tinha gente fazendo churrasco de baleia. A carne da baleia tinha chegado até lá, né? Saído do subúrbio ferroviário, circulado pela cidade, chegado a outra cidade. É claro que, conforme os dias foram passando, o burburinho todo em torno da baleia e do que estava sendo feito com ela só fez aumentar. O que acontece nessa história que desperta tanta atenção assim? Carne de baleia é uma carne comida em vários lugares do mundo, desde que o mundo é mundo. Então, por mais que a gente não tenha tanto esse hábito no Brasil, né, no Brasil é proibido, como quase todas as carnes de caça, proibido por lei, mas há histórico de consumo de carne de baleia, de gordura de baleia, por uma série de grupos humanos ao longo da história. Então, isso de partida já me faz pensar que não é tão estranho assim. Não é tão estranho assim, e talvez não seja tão diferente, por exemplo, embora seja diferente sim, mas não tão diferente, de um caminhão de cerveja que tomba na estrada e as pessoas vão e saqueiam o caminhão tombado. Todo mundo sabe que isso acontece. Não só com cerveja, mas com uma série de outras coisas. Principalmente em contextos de vulnerabilidade social, como um bairro pobre. Então, pensando no consumo em si, não me causa espanto, não me causa estranheza. O processo todo que leva a isso é que é interessante, né? Porque teve aí um momento, como tu descreveu, de que as pessoas estavam tentando salvar aquele animal não pôde ser salvo, e não sendo salvo, ninguém soube o que fazer com aquele animal morto. Tem isso é interessante, porque, bom, eu fiquei, sei lá, 2 dias, um dia inteiro, tentando arrastar a baleia de volta para o mar e não consegui. A minha relação com essa carne vai ser construída a partir do meu entendimento do que está acontecendo ali, né? Por que eu estava tentando salvá-la e qual seria o problema de, já que não deu para salvar, por que eu não poderia comer a carne? Porque eu sei que é possível, é uma carne, é um animal, seja lá qual for a justificativa, não é algo tão absurdo. Mas se dá num momento, né, recente, então é no momento já que essa circulação massiva de informações, esses selfies todos, essas histórias sensacionalistas, esses apelos ambientalistas, essas preocupações da ordem do dia, das causas socioambientais, estão em tudo quanto é rede social, preocupando todo mundo. E aí o consumo dessa carne gera já um desdobramento que talvez não se desse. No caso de Ubatuba não poderia ser, porque ela já chegou, né, em decomposição, mas em outra situação que não tivesse tanta exposição assim de mídia. Passei uma tarde inteira lá em cultos, e aí fui conversando aos poucos com as pessoas, e aos poucos as pessoas foram se abrindo, né? E as pessoas ali que trabalhavam naqueles comércios, tem muitas oficinas, muito desse tipo de comércio, e muitas casas. E eu lembro também que tinha uma barraca, e ele foi uma das primeiras pessoas, assim, a ficar muito perto, assim, da baleia. Eu ainda conseguia sentir o cheiro da baleia, especialmente do lugar onde é a barraquinha dele, que é bem em frente ao mar, né? E ele falou, não, eu realmente peguei, mas eu não peguei para comer, eu peguei para fazer óleo. E aí ele mostrou lá o pedacinho do óleo que ele fez. Aí depois eu fui encontrar outras pessoas que de fato fizeram esse churrasco, né? De baleia, ou que fizeram de alguma outra forma. Inclusive até das primeiras pessoas que não foi nem eu que encontrei, né? Foi a equipe que encontrou na segunda, primeiro. Quando eu fui falar com ele de novo para essa matéria, eu liguei para ele e tal, que ele tinha pegado alguns quilos. Depois da repercussão, ele ficou com medo, né? Ele vendeu e conseguiu tirar algum dinheiro disso. Para a família deles foi muito bom, porque enfim, ele conta que ele tem uma renda muito pequena, né? Ele estava vivendo só de bico, às vezes tirava
tem que pagar o aluguel, né? Que se não me engano era R$ 350. Ele tirou R$ 300 com a venda da carne de baleia. Então isso já é alguma coisa. Mas enfim, fui procurando outras pessoas, né? Que estavam que de alguma forma poderiam falar sobre aquilo, porque a gente pensa logo nessa questão da fome, mas será que é a fome mesmo? E no discurso das pessoas, de fato, elas queriam experimentar algo diferente, elas nunca tinham visto aquilo, né? Não é todo dia que uma baleia encalha em frente à sua casa. A história da civilização ocidental, que mais ou menos implica a gente também, a gente tende a comer as carnes do que é distante do nosso convívio. Do que está sendo abatido lá longe, eu não estou vendo. Nesse caso, é um ponto diferente, né? Porque a pessoa que passou o dia tentando salvar, criando uma relação com aquele animal, por mais que fosse uma relação não de aparentamento, né? Não é que eu ache que a baleia e eu somos a mesma coisa, mas enfim, eu estou aqui envolvido com esse tipo de atividade de resgate e não consigo fazê-la ser resgatada. De repente, essas alimentações, algumas, né, não todas, claro, mas as pessoas que foram e consumiram dessa carne tivessem até pensando num ponto de vista positivo. Bom, afinal de contas, nós não conseguimos salvá-la, já que a carne está aqui e eu estou necessitado de carne ou de outros bens, de consumo, enfim, por que não? Agora, nada impede que a busca dessa carne para complementar a alimentação da sua família ali naquele contexto, tenha sido motivado por um cálculo óbvio de economia, tipo, é uma carne, tá aqui, eu não vou desperdiçar, e nada impede que esse cálculo, que esse consumo venha com outros níveis de entendimento. E além do mais, é carne de baleia. Olha só, a gente vai poder falar que comeu carne de baleia. Ou não vai poder falar porque é crime, mas enfim, as pessoas falam porque é interessante. Né? É uma outra coisa. Eu tô querendo tirar um pedaço pra mim, não tô conseguindo. Calma lá, André. Pra tirar um pedaço aqui, ó. A carne da baleia. Fazer churrasco agora. Tá pro chega? Olha como tá a bichinha. E já tá no fogo, viu? Olha como tá toda linda, bonita, grelhada. Olha, tá assando ali, meu irmão. E a carne de baleia tá aqui, vou experimentar agora, viu? Pra ver se é gostoso. Viu, papa? Que eu vou falar com o meu neto que eu comi, viu? A primeira pergunta que fica é: por que postar esses vídeos nas redes sociais, YouTube e afins? Para entender um pouco melhor isso, a gente pode fazer uma série de exercícios. Por exemplo, dá uma olhada você mesmo nos seus últimos 10 posts em uma rede social. O que te motivou a postar cada um deles? Mas eu acho que tem muito a ver com essa construção de si, construção da sua personalidade e da sua persona nesse meio midiático muito dinâmico, né? E a gente nem, pelo menos eu nem vou entrar aqui para falar de Instagram e essas coisas, mas que colocam efetivamente a preocupação do sujeito, seja lá qual for esse sujeito, em estar envolvido com eventos, né? Com coisas que aconteçam, com coisas que se tornem pontos marcantes, talvez, pontos significativos num percurso narrativo, na história de vida de alguém. Alguém que está sempre se construindo para se mostrar, porque a gente vive numa economia de amostramento, né? A gente vive numa economia de se criar a si, de ser o seu próprio publicitário, de estar o tempo inteiro fazendo de si uma mercadoria. E como a gente está caindo na história das redes sociais aqui, tem muito a ver também com a forma como elas, como a ecologia delas, né, vai formatando nossos interesses e nossos contatos. A gente vive hoje 24 horas por dia, só não vive mais porque não tem mais horas durante o dia inteiro, nas redes sociais, seja lá quais forem elas. E a gente está sendo o tempo inteiro bombardeado
pelas dinâmicas que são dinâmicas de algoritmo, que são dinâmicas enfim, de interesses cruzados, e que são interesses que vão se constituindo a partir justamente dessa nossa disponibilidade de oferecer nosso próprio corpo, nossa própria vida como um produto, né? Como algo que seja monetizado para as grandes empresas que trabalham com essas coisas, e a gente vai partilhando do entendimento de que isso é interessante, porque a gente vai participando da vida também de outras pessoas, de outras coisas, da vida da nação, da vida do meu time de futebol, da vida da festa que eu teria ido se não fosse por conta da pandemia, essas coisas. Então eu acho que talvez a gente pensar assim, essa ideia de evento, né, de estar se mostrando para poder partilhar de uma ideia que tem sido muito presente nas últimas décadas, mas nos últimos anos cada vez mais, né, dessa presença, dessa necessidade de participação absoluta em tudo, em todas as coisas, eu acho que ajuda a entender um pouco desse afã que as pessoas têm para fazer essas coisas. O YouTube e as redes sociais estão cada vez mais presentes na vida de uma parcela muito grande da população mundial. E isso faz com que muitas vezes vídeos e posts improváveis surjam. Me lembrou também de uma foto de Facebook, que também já é antiga, já tem alguns anos, de uma mulher que ela postou uma selfie com, se eu não me engano, era o pai dela, morto na cama de casa. Do tipo, cheguei em casa e encontrei meu pai morto. E ela postou uma selfie deitada na... Algo parecido, tá? Talvez não seja exatamente isso, mas era mais ou menos assim. E aí elas postam uma foto, uma selfie, dizendo: meu pai, vou sentir eternas saudades, você se foi agora, é uma tristeza sem fim. E ela uma selfie com o pai morto ainda na cama, sem ter tido nenhum atendimento, né, naquele momento. E ela posta isso como forma de divulgar a morte da pessoa para os familiares e tal. Mas ela tá sorrindo, ela tá com cara de selfie, sabe? Ela não tá pranteando o pai morto que tá do lado dela na cama. Ela tá com uma cara que se faz quando se tira selfie, sabe? Quando se vai em qualquer paisagem, qualquer lugar, ponto turístico, se tira uma selfie com uma cara performatizada, assim, ó, agora estou tirando uma selfie. Essa vai pro Instagram, essa vai pro Facebook. Aí depois que tira a foto, normalmente as pessoas fecham a cara de novo, né? E ficam emburradas, porque as pessoas andam emburradas também. O caso da Bahia foi bem menos improvável do que esse que o Durazo nos contou. Afinal, quem pegou a carne da baleia estava mostrando para o mundo um evento exótico das suas vidas. Mais uma vez, era algo para se contar para as próximas gerações. Só que, claro, que isso teve uma repercussão nas redes. Você começa a ver gente nas redes sociais opinando, julgando, criticando as pessoas que comeram a carne da baleia, que pegaram a carne da baleia. Começou a ficar uma coisa muito empolvorosa mesmo, as pessoas, e todo mundo tinha o que falar, e se falava muito disso. Tipo, é meio óbvio a gente pensar, não, as pessoas comeram por causa da fome. De fato, né? Muita gente pode ter comido por causa da fome, muita gente com certeza comeu por causa da fome. Porque ali, especificamente, naquela região, os dois bairros, os bairros, né, que em volta ali da Avenida Suburbana, o próprio bairro de Coutos em si, são bairros periféricos, né, bairros com mais desigualdade social e tal. Então, existem muitas pessoas em vulnerabilidade social ali. Mas, ao mesmo tempo, não era só isso, né, e enquanto eu fazia a matéria, eu, conversando com as pessoas, percebi isso, não era só isso. Então, eu cheguei lá ainda, no dia que eu cheguei, acho que eu lembro que a gente parou assim, o carro do jornal parou, me deixou, eu fui andando, conversando com as pessoas, porque é bem no momento que é bem de orla mesmo, essa parte onde a baleia encalhou. E aí eu fui andando, conversei com algumas pessoas, tem um monte de oficina e algumas casas em volta. E primeiro eu percebi que muitas pessoas não queriam contar que comeram a baleia, ou que pegaram da carne da baleia. De repente ninguém conhecia ninguém que comeu a baleia. Por quê? Porque as pessoas foram tão julgadas que elas estavam
com vergonha, com medo de falar, assim, nos primeiros dias, assim, no caso, porque quando veio a notícia, né, especialmente na segunda-feira, e começaram os julgamentos, especialmente na segunda-feira, quem falou na segunda-feira que tinha comido a baleia já não estava tão afim de falar no dia seguinte, 2 dias depois, porque as pessoas estavam julgando. Volto ao grande exemplo antropológico que eu já trouxe aqui, que é o Tom Zé, que falou faz poucos anos sobre justamente o tribunal do Facebook, que é quando ele estava fazendo uma série de, enfim, de ações lá, financiado por uma grande empresa imperialista do líquido negro do inferno. E aí todo mundo caiu de pau em cima dele. Não é a mesma coisa que a baleia, mas tem a ver com algo assim. Tipo, o Tom Zé estava em necessidades financeiras, foi fazer trabalhos ali financiados, né, por um projeto específico, e as redes sociais caíram matando no coitado. O que foi bom, porque depois ele escreveu uma ótima música e uma série de outros projetos muito bons. Mas eu acho que sim, tem muito a ver com isso. Tem a ver com essa construção de si e com os limites que essa construção vai estabelecendo nas relações. Eu acho que entra um pouco, sim, de uma questão também de classe aí, né? Uma assimetria de poder, de prestígio. Se uma pessoa que está numa comunidade periférica e fez isso, comeu a baleia e postou lá, e aí chega um monte de gente militante de grandes ONGs ou frentes socioambientais, professores, doutores, e começam a recriminar aquela pessoa por estar comendo a carne daquela baleia, tem um impacto diferente. Nas redes, sobretudo. No dia a dia, talvez não, porque o dia a dia essas pessoas estão distantes umas das outras. Né? Assim, elas elas circulam por espaços diferentes, mas, pô, sei lá, pega uma celebridade anti-carne de baleia com 10 mil seguidores e faz os 10 mil seguidores irem ofender e denunciar a Dona Maria que fez um churrasco de baleia. É uma dinâmica bem cruel nesse caso. Né? E é claro que eu estou dando exemplos aqui hipotéticos, mas que não são implausíveis, né? São coisas que têm acontecido. Lembra que antes de contar o desfecho de Salvador, a gente contou sobre um casal viajando pela Europa ou pela Ásia e provando carne de baleia num restaurante panorâmico da alta culinária local? Vamos retomar um pouco essa ideia. Lá na Noruega é chique, aqui é barbarismo. Novamente a civilização. A história da civilização é essa. O que a gente faz, regulado por uma série de processos, quer dizer, para eu comer a carne de baleia, tem que uma indústria, uma empresa específica, ou né, um setor econômico de caça ou de criação de baleias, eu estou inventando aqui, mas imaginemos que exista isso, de criação de baleia para abate, e aí isso passa por um processo de higienização e distanciamento de mim. E depois é preparado por um chefe da alta cozinha norueguesa ou japonesa, ou seja lá de onde for, e aí chega no meu prato. Perfeito. É o supra-sumo da civilização. Agora, se eu fiquei o dia inteiro tentando salvar a baleia ali na praia de Salvador, do lado da minha casa, perdi o trabalho por causa disso, minha mulher brigou comigo porque eu não fui almoçar, ou seja lá o que for, e aí a baleia morre. E aí eu falo, porra, essa baleia morreu. Tá, tudo bem, o que eu vou fazer agora? Eu vou comer a carne dela, porque pelo menos ela, né, eu tentei ajudar, não deu, agora pelo menos ela me ajuda. E aí eu coloco isso no mesmo Facebook, no mesmo Instagram, que a pessoa rica postou sua comida super de alta cozinha. E aí eu sou achincalhado, a pessoa rica não, ela ganha seguidores, ganha presentinhos, ganha coisinhas. Então é de fato um tipo de dinâmica de recompensa, né, e de punição que são dinâmicas bastante distintas, que dependem muito dos circuitos, né, dos círculos e das redes que estão estabelecidas aí. É importante lembrar que em Salvador, em 2019, ninguém caçou essa baleia. As pessoas, pelo contrário, tentaram salvar a vida dela com todas as suas forças. Além disso, tem um último aspecto nessa história que precisa ser avaliado. Eu fui justamente buscar essas pessoas que estudam a antropologia da alimentação, estudam nutrição de fato, para que elas falassem. E tem uma entrevista que ela me marcou muito,
que foi a entrevista do professor Wilson Caetano, que é professor da UFBA, da Escola de Nutrição, pesquisador de Antropologia da Alimentação. Volta e meia, eu lembro do que ele me diz, assim, acontece alguma coisa e eu lembro disso que ele me diz. As pessoas comeram a baleia porque elas avaliaram que a carne da baleia era segura. A gente está diante de uma comunidade que vive do mar, né? Ali é uma praia, as pessoas vivem de frente para a praia. A gente não pode desqualificar os saberes ancestrais de comunidades que convivem com a praia há anos, né? Então a gente tem que também voltar atrás um pouquinho nos nossos preconceitos, né? Ou às vezes também na nossa visão mais simplista. Esses saberes dos pescadores que avaliaram que a comida era possível, que aquela carne era possível de ser comida, tem que ser respeitado, né? A gente tem que entender que eles têm uma sabedoria, um conhecimento de vida que a gente aqui no nosso dia a dia enfim, mais urbano, né, que não lida tanto com o mar quanto eles, não sabe. E se a gente comparar esse caso, por exemplo, com o da baleia dinamitada, que a gente contou lá no segundo episódio, qual vai ser a conclusão? Não é a mesma coisa. Talvez em algum sentido possa ser, mas não é a mesma coisa. Por quê? Primeiro que o baiano é mais esperto que o americano, certo? Ele olhou um monte de carne e falou, eu não vou jogar isso fora. É óbvio que não. E depois, a própria disposição dessa relação, ela se dá em outro vetor, né? Num deles, tu coloca uma dinamite para explodir o bicho para todo lado. No outro, tu corta o bicho para compartilhar entre um monte de gente. Quais os motivos, de fato, de cada família fazendo cada churrasco? Isso seria uma pesquisa de doutorado. E eu já fiz o meu. Mas é bastante interessante, porque tu bota isso numa relação diferente do consumo, né? Do contato tanto com essas espécies não humanas que são consumidas, por mais exóticas que sejam, quanto na própria relação social entre humanos. Quer dizer, eu vou pegar um pedação de baleia, vou ligar pro meu primo, para todo mundo vir comer, a gente vai fazer um churrasco. É outra forma de lidar com aquele problema. E não é muito diferente, por exemplo, eu já vi isso aqui, eu moro no litoral do Rio Grande do Norte, próximo de Natal, mas entre aqui onde eu moro, a vila em que eu moro e a cidade, tem uma estrada, que não é muito longa, mas é uma estrada no meio de uma reserva florestal e de uma área militar. E eu já vi um tatu ser atropelado nessa estrada, quando eu estava correndo nela. Eu não consegui salvar, eu tentei também, mas ele foi atropelado. E passou um motoqueiro com uma caixa de pizza atrás da moto. Olhou o tatu, eu estava parado olhando o tatu ainda, tinha acabado de morrer, eu vi o tatu efetivamente morrendo. O cara parou, olhou para mim e falou, você vai pegar ele? Eu falei, não. Ele falou, você viu ser atropelado? Eu falei, vi, acabou de morrer. Ele, então tá, eu vou levar. Aí ele pegou, embrulhou o tatu num jornal, botou na moto e foi-se embora. Por quê? Porque carne de tatu as pessoas comem também. O cara tava passando, viu o tatu morto e falou, bom, eu não vou desperdiçar isso. Né? Tem uma outra economia aí de alimentação, de relação com esses animais, com essa carne, que por mais que ela possa ser distanciada e higienizada em alguns contextos, em outros não. Em outros é um entendimento de que, de fato, é um animal, faz parte, já morreu, sobretudo agora que já morreu e está fresco, né? Não tem porquê. Até talvez tenha porquê, mas as pessoas não estão preocupadas com os porquês dos outros. Então elas fazem seus próprios cálculos, seus próprios entendimentos e falam, bom, é melhor fazer isso do que enfiar um monte de dinamite no bicho. Foi passando informações de boca em boca que a nossa espécie conseguiu sobreviver e chegar até aqui. Avisando um para o outro onde era seguro, onde era perigoso, que havia ali um animal feroz ou que aquela planta era venenosa. De boca em boca, os saberes eram transmitidos e preservados. Sem um sistema de escrita plenamente desenvolvido, a fala e a memória eram os dois elementos cruciais para a sobrevivência, dentro e fora das cavernas. Parece uma realidade muito diferente da de agora,
em que qualquer informação do mundo parece estar a uma busca da internet e pronto. Mas e se nos perguntarmos algumas coisas? Por exemplo, quais saberes ancestrais você carrega sem nem se dar conta? O que você aprendeu com a sua avó? Quais informações você simplesmente sabe, sem nunca ter dado um Google para descobrir? A internet está em todo lugar, mas existe um núcleo nosso que parece inato, mas que na maior parte das vezes veio dos nossos pais, dos nossos tios, avós, bisavós. Esses saberes ninguém nos tira. Eu passei 6 meses pesquisando baleias em livros, em sites, revistas. Falei com dezenas de pessoas, recolhi mais de 155 áudios, mas eu ainda não sou, nem nunca vou ser, uma especialista em matéria de baleia ou de humanidade. Mas a gente segue tentando entender as coisas, num tanto que seja suficiente para continuar, ano após ano, numa estrada que a gente sabe que um dia termina, mas não sabe onde. Eu te convido para essa última viagem. Você não é oceanógrafa, nunca estudou veterinária, não sabe nada das correntes marítimas, sequer gastou tinta para escrever ao menos um texto ou um poema sobre o mar. Você vive com os 2 pés sobre a terra. E não sabe se as nuvens que estão lá no horizonte, que você consegue ver agora, são úteis ou inúteis. E também não quer adivinhar nada disso, nem mesmo o formato delas. Hoje, você tem uma missão. Você observa o mar e tudo que você deseja para hoje é observar o mar. Faz 1 semana que migraram, mas você intui que de repente há de aparecer uma baleia. Abrupta, única, incontornável. E você terá de anotá-la, baleia, até a última sílaba na superfície da sua retina, dos seus olhos. E depois, de novo, haverá apenas o mar, que você nem vai ver. Hoje, você já é uma pessoa de idade e sabe que observadores de baleias é o que nós somos. O resto é pressa ou apuro. Eu corro pelas veredas do teu
as canções e as histórias, percorro as incertezas do tempo que trago sozinho em meu revés. Eu que consinto em miragens e naufrago em meus personagens, mas renasço em minhas próprias marés. O corpo é celebração da minha história em meus céus. Eu guardo as miradas, desmemórias e sob a pele deliram sensações. Essa é uma produção Rebentar Central de Histórias. É som, mas pode ser colorido. Esse foi o último episódio da primeira temporada de Todos os Ontens. Idealização, narração e roteiro são de Lilian Sais. Montagem, edição, design de som são de Ricardo Terto. E a concepção artística é assinada por nós dois. Esse episódio contou com trilhas originais de Ricardo Terto e Teófilo Tostes Daniel, que toca e canta sua composição Veredas do Tempo. Também participaram desse episódio o antropólogo e tradutor Leandro Durazo e a repórter Thaís Borges, que aliás tem uma excelente matéria sobre o caso da baleia de Salvador publicada no jornal Correio. A temporada Ontem uma Baleia não teria sido possível sem a ajuda de muita gente. Muito obrigada a todos vocês que ajudaram, ouviram e acompanharam a gente até aqui. No ano que vem, esperamos conseguir lançar a segunda temporada de Todos os Ontens com um novo tema que já está no forno. Até lá, a gente ainda vai lançar alguns materiais e conteúdos que vocês podem acessar através dos seus tocadores favoritos e da nossa página no Instagram, @todososontens. Vamos nessa, vamos junto!